Olá, amigos, uma alegria falar com todos vocês. Você vive preocupado, angustiado com as dificuldades, com os problemas do dia a dia? Quem não em nossos tempos? Preocupar-se é uma das coisas mais comuns na atualidade, principalmente da pós-pandemia. Você quer aprender um método de como aliviar pelo menos as suas preocupações e aos poucos você aprender a despreocupar-se e a agir? Pois bem, tem este livro fantástico que é do Dale Carnegie, Como Evitar as Preocupações e Começar a Viver. Dale Carnegie é um homem famosíssimo. Ele nasceu em 1888, morreu em 1955, mas ele escreveu na década de 30 um famoso livro Como Fazer e Conquistar Amigos. Esse é um best-seller dele. Mas ele deixou muitas anotações. Ele fala no capítulo 2 desse que ele aprendeu um dos melhores métodos do William Carrier. Aquele foi presidente da indústria de ar-condicionado, né, as indústrias Carrier de ar-condicionado. Ele disse que uma vez almoçando com esse engenheiro num dos restaurantes lá voltados para engenheiro em Nova York, almoçando com o próprio Carrier, ele disse que ouviu a história como ele desenvolveu e chegou nesse método. São 3 passos. Mas ele fala que quando ainda jovem, foi instalar um purificador de ar, num método novo, numa fábrica muito famosa que tinha como objetivo tirar a purificação, né, tirar o ar impuro e deixar as máquinas trabalhando por excelência. Só que ele falhou, fracassou, e isso arrasou ele ficou muito preocupado e acabou com ele. Algum tempo depois ele começou a raciocinar e começou a pensar. Qual que seria a pior coisa que poderia acontecer após aquele fracasso? Bem, ele não tem mais emprego, não tem mais condições de trabalhar. E a partir disso, a partir da pior coisa que poderia acontecer, ele aceitou este fato mentalmente. Olha a mente, sempre a mente. Mentalmente. E depois disso, o terceiro passo foi raciocinar. Bem, se a pior coisa é perder o emprego, e eu aceito isso mentalmente, mas qual que é a fórmula que eu posso fazer para diminuir os prejuízos a partir disso? Olha, a gente vive na pele dificuldades diárias e não tão diferente de qualquer outro ser humano, de tantas decisões, e este método a gente já usa já há alguns anos, mas nos últimos 2 anos especificamente nós usamos constante, e a gente sempre consegue tirar as tensões. Porque a preocupação ela acaba com o sistema nervoso de uma pessoa. Ninguém consegue dormir, ninguém consegue respirar, dá taquicardia, a ansiedade vai para a lua. Então, se você começa a pensar da pior coisa que possa acontecer, acata isso mentalmente se for necessário. Respaldo, se for necessário, é do método. E a terceira coisa, começa a trabalhar instantaneamente para diminuir estes fatos, para diminuir estas questões. Ele conta aqui várias histórias, mas tem uma que a gente particularmente chama a atenção de um senhor, de um senhor famoso. Ele conta 2 histórias que chamam muita atenção, mas eu vou contar só uma. Um senhor que era famoso pelos seus bens, na época dele, a gente está falando aqui década de 30, 40 e 50, era famoso, mas foi diagnosticado com um câncer no estômago, uma doença irreversível no estômago. E ele perdeu rapidamente, de 87 quilos a 47, perdeu 40 quilos. Mas um belo dia ele acordou e disse: bem, vou mudar essa situação. Vou falar para os médicos que vou fazer uma viagem pelo mundo. Isso, mas você vai morrer, isso nunca aconteceu antes. Você vai morrer certamente, você não vai conseguir limpar, é uma úlcera gástrica irreversível. Você não vai conseguir limpar seu estômago 2 vezes ao dia e certamente a morte. Compre um caixão, porque você vai morrer. Ele fez, comprou o caixão, mas se recusou a morrer do ponto de vista mental. Ele entrou no abordo e começou a viver com as pessoas, começou a conviver, despreocupou-se da vida estressante que tinha e pouco a pouco foi mudando os hábitos e as ações. E daí a pouco já estava comendo tudo, voltou à conclusão. Voltou com 40 quilos mais pesados e totalmente curado daquela úlcera gástrica
que até então não era um câncer, sim, uma questão nervosa, mas que já tinham matado no diagnóstico. Muita gente morre no diagnóstico da doença. Trabalhamos 17 anos com pessoas, com pacientes terminais, e quando se muda a disposição mental, se realmente se tem uma sobrevida, ou pelo menos já vi muita gente também sair desses estados. Mas, gente, só repetindo o método. Primeiro passo, o método não é meu, é do Dale Carnegie, segundo capítulo, você pode aprofundar aí, ó, Dale Carnegie é um homem fantástico no seu conhecimento. Primeira pergunta que você deve fazer, qual é a pior coisa que pode me acontecer? A partir daí, prepare-se para aceitar o pior se for preciso. Mentalmente você acata isso. E o terceiro passo, já podendo raciocinar, porque isso acontece, você raciocina automaticamente, você vai começando a perceber as soluções não óbvias para os seus problemas ou as formas de conseguir a solução, e você começa calmamente, partindo do pior para o melhor, a dirimir, a diminuir os prejuízos e os resultados disso. Agir alterando o campo mental e a forma de pensar acerca do problema é que nos impulsiona para ter novas ideias. Você vai encontrar histórias aqui, pessoas que foram ameaçadas, chantageadas e que o óbvio era, por exemplo, pegar o conselho do seu advogado e não conseguiriam pensar, não conseguiam agir. Então, quando a preocupação ela suga todas as energias e você perde, o óbvio está na sua frente e você não consegue ver. Então, repetindo o método, aceite o pior que possa te acontecer mentalmente se for preciso. Vai do pior para o melhor. E na terceira etapa você começa a raciocinar calmamente e mudar. Isso. Meus amigos, a preocupação é um veneno que nos consome a alma, a gente sabe disso. Mas quando a gente altera a disposição mental e se você tiver alguma fé religiosa, você tem duas ferramentas importantes e agora esse método para poder te ajudar a sobressair e a pensar mais calmamente das preocupações. Um grande abraço, espero que tenha te ajudado. Curte, compartilha, marca alguém aí nesse vídeo ou envia para alguém e a gente se vê no próximo. Um abraço.